Então, meu nome é Antônio Geraldo e eu uso a terra, né, praticamente como base para os meus trabalhos. Eu venho fazendo isso há bastante tempo, há mais de 40 anos, e sempre inovando, sempre acontecendo alguma coisa para dar continuidade nos trabalhos. Como misturar elementos, eu já fiz misturas com pó de ferro, já fiz mistura até com farinha de trigo e que torna a peça mais leve, porque no processo de queima, essa farinha de trigo ela simplesmente desaparece a 300 graus, sendo que o processo todo é complementado com 900 graus. Chega lá a 900 já não tem mais nenhum resíduo de farinha, mas estava presente na peça e porém ela desapareceu, foi carbonizada totalmente, tornando a peça um pouco mais leve. Então o que eu sinto no meu trabalho são várias evoluções. Eu comecei de um jeito, de uma maneira de fazer, mas essas evoluções elas vão acontecendo assim, né, no próprio fazer. Você sente uma necessidade, você quer experimentar, você quer ver resultados diferentes, e é assim que eu consigo esses resultados. Então, o processo criativo é o próprio material, é o elemento terra, que me faz eu procurar as maneiras diferentes na forma, na própria queima, na mistura de materiais. Então esse é um processo contínuo. Eu não tenho formação acadêmica da argila, porque essa coisa de ceramista ela é bem complexa, ela envolve vernizes, envolve tipos de argila, e o meu trabalho já é mais despojado, sabe? Ele me deixa também muito livre para me fazer essas experiências. Então eu não sigo muito a argila, que se diz assim, ceramista. Eu nem me considero um ceramista, né? Eu sou um artesão que uso como elemento esse material. Eu gosto mesmo de transgredir, tanto que eu fiz esse forno a carvão vegetal e eu estou muito na vontade de fazer experiências com verniz. O que as pessoas fazem num forno elétrico ou a gás, eu quero fazer com o carvão vegetal. Com o carvão vegetal encostando nesses materiais, que na minha mente vai provocar uns acidentes muito interessantes, espero. Então, o meu processo de criação é a permanência constante aqui no ateliê. É isso que eu acho que faz eu fazer as coisas que eu venho fazendo nesses anos. Não é nada sacrifício eu ficar aqui no ateliê. Eu gosto muito de ficar no ateliê, então eu acho que realmente o processo é esse, é fazer, sempre fazer, tá? Porque eu estou fazendo, tanto nisso como eu acho que tudo na vida é você fazer, né? Você vai adquirindo, você vai tendo outras visões, você vai adquirindo maneiras diferentes de fazer, e aqui no ateliê eu tenho essa oportunidade de ficar experimentando. Eu sou um ceramista, digamos, livre, né? Eu não estou preso a nenhum, e eu gosto muito de misturar terra com outro tipo de terra e ver esses resultados. Então, uma coisa que me deixava intrigado era como se fazer uma bola oca. É uma coisa meio boba, mas assim, parece que... Enfim, eu ficava muito intrigado como que as pessoas conseguiam fazer essa bola oca. E um dia eu fiquei sabendo como é que se faz, que é a coisa mais simples. Você faz uma parte e faz a outra e emenda.
Mas até aí, eu ficava meio encucado realmente de como que era feito isso. E eu desenvolvi umas formas de gesso. Gesso porque o gesso ajuda a puxar a umidade da argila, que é muito interessante, que é muito legal e é muito prático também, porque ela já vai se desprendendo da forma. E quando eu comecei a fazer, colocando as argilas direto nas formas. Depois, é por isso que eu falo que em evolução, que as coisas vão evoluindo, porque depois eu comecei a fazer umas placas. A diferença nisso tá que quando eu colocava assim, eu não tinha noção da espessura. E com as placas, com as técnicas das placas, já me deu uma uniformidade na espessura dos geóides, das bolas, que foi muito importante, porque está com uma bitola com um tamanho certo, constante, pode ir para o forno tranquilo que vai haver uma excelente queima. Esse forno que eu falo, ele é novíssimo aqui no ateliê, porque eu tenho um parceiro com olaria. Durante esses anos todos, eu me queimava as minhas peças lá, as bolas maiores, as peças de colares. Então esse forno é uma coisa nova, é uma ideia que eu tive e coloquei em prática, e usando o carvão vegetal, que me dá uma temperatura de 900 graus. E eu aqui, morando com um ateliê aqui em área urbana, ele também não produz fumaça. Ele é uma queima lenta, né? E não produz nenhum tipo de fumaça para não incomodar ninguém. Isso também foi um fator que me fez eu adotar realmente esse tipo de forno, que me dá resultado de queima e não faz fumaça. Então, essas esferas, essa aqui foi uma das primeiras que eu comecei a fazer grande, né? Elas foram queimadas na olaria a 800 graus. Essas aqui, ó, já foi queimada na olaria, porém requeimada aqui no ateliê. E a gente nota a diferença no som e na textura e na qualidade da peça. Quanto mais temperatura, mais qualidade a peça tem. Então, esse processo dos colares, há mais de 40 anos que eu comecei a fazê-los. Eu pegava terra, argila aqui por perto mesmo, para confeccionar os colares. No meu primeiro ateliê, no bairro Eucaliptal. Foi lá que eu comecei a fazer esses colares. Consequentemente, veio as pinturas com terra, onde eu comecei a fazer umas experiências e passar terra na parede, fazer uns desenhos. Foi assim que eu comecei a trabalhar com esse material. Então, os colares, eu vinha fazendo muita bolinha. E sempre tive na mente assim, mudar essa coisa de fazer bolinha. Aí, essas outras peças diferentes são praticamente novas. Bem que eu fazia já algumas experiências, vinha fazendo bolinha, mas fazia experiência com outros modelos e outros tamanhos de bolinha. E junto com a queima desse novo forno, veio a necessidade de fazer outros tipos de formato, outros tamanhos, que tem um grau de dificuldade porque elas são menores e ocupam mais espaço. Mas é super compensador porque te dá uma variedade muito grande. Eu tenho muito modelo de peças diferentes, né, que não seja bolinha. E amplia o fazer dos colares com modelos. Praticamente aqui não tem nenhum colar
igual ao outro, né? Pela confecção dessas peças que eu optei há pouco tempo em fazer, menorzinha, bem pequenininha e, enfim, outros resultados. Até então eu estou usando esses pigmentos que se encontram no mercado, são naturais, e uma coisa para frente que eu quero fazer é usar a própria cor das terras, essas terras que eu pego em mineradora, numa profundidade bem profunda, que tem texturas e cores diferentes. Eu quero também fazer uma série com esse tipo de pigmentos, que são as próprias terras que eu uso em alguns trabalhos que eu faço de quadros. O meu processo aqui é de ateliê, né? Eu digo isso porque aqui é que estão as coisas que podem ser acrescentadas, misturadas, né? Então, esse que é o meu processo, realmente, é o espaço do ateliê que me dá condições de eu estar produzindo esses tipos de objetos, né? De colares. Então é esse espaço que faz eu fazer essas coisas. Então, agradecendo aqui o Centro Cultural Fundação CSN pela oportunidade do registro tanto meu como de vários artistas, e convidar. Esse é o terceiro vídeo que está sendo feito, e para dar uma olhada nos outros dois, está muito legal, muito explicativo. Valeu, um abraço.